Fala, amante da música, tudo bem com você? Hoje vou fazer algo um pouco diferente. Vou analisar a música de um game a pedido de um grande amigo meu, D. Ribeiro. Vale ressaltar que esse vídeo vai ter spoilers do enredo do game. Então, se você não terminou o capítulo 6 do jogo, pare o vídeo aqui, pois eu vou precisar dar alguns spoilers depois da vinheta. Não existe vida louca. Você vai não navegar. Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de Unshocken, digamos, é a principal música do grandioso game da Rockstar chamado Red Dead Redemption 2. Se você é fã do jogo e se emocionou com essa música, já se inscreve e deixa seu like. Durante uma cavalgada para Shad Valley, Arthur é deixado para refletir sobre o que ele passou depois de perder praticamente tudo. O primeiro de vários pontos em Red Dead, onde a música se torna o foco principal, essa ênfase acompanhada do longo e solitária cavalgada se parece muito com sua própria versão da famosa cena Far Away do primeiro jogo. Mais tarde, a música aparece em um momento crucial no final do capítulo 6, quando Arthur morre. Um tema central do jogo é sobre o Velho Oeste e a vida de bang bang e pistoleiros chegando ao seu fim, dando lugar à vida civilizada entre aspas. Essa linha pode se referir a como Arthur se sente sobre seu modo de mudar a vida e como ele espera não ser afetado pelo mundo que está mudando ao seu redor. Se você jogou o game, você pode ver como tudo dá a você uma dica de que é melhor você ter uma boa conduta no game. Não é como GTA, onde você pode aterrorizar o mundo, fugir da polícia e esquecer o que você fez, que você não será afetado por suas próprias ações. Por exemplo, o sistema de honra do jogo, as penalidades ou os esforços fiscais, testemunhas oculares em todos os lugares e pessoas aleatórias que precisam da sua ajuda. Embora a parte principal do jogo, antes do epílogo, tenha diferentes análogos finais, o jogo leva você a um melhor e mais honrado final. Você pode ver que Arthur percebe como no devido tempo as ações de Dutch estão indo contra a sua própria ideologia e conduta do passado. O holandês mata Bronte e outros inimigos a sangue frio sem nenhuma piedade. Decide não resgatar John Marston da prisão que ele chamava de filho. Deixa-o ferido durante o último assalto a um trem, recusa-se a resgatar Abigail dos agentes de Pinkerton e toma uma série de decisões desesperadas com sua gangue que levam à sua queda. Arthur vê que quase todos ao seu redor estão perdendo a cabeça e é um caos absoluto. Então é como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando e ele é praticamente o único a ver a verdade. Mas ao mesmo tempo, Arthur descobre que está morrendo, tuberculoso. Ele literalmente quer permanecer inabalável em meio ao mundo em colapso e fazer tudo certo. Ele quer fazer a coisa certa, ajudar algumas pessoas novas, ajudar John a começar uma vida nova e decente, além de toda essa insanidade, corrigir alguns erros antigos e morrer como um homem. Então eu acho que é mais sobre manter-se inabalável e fiel a si mesmo antes que tudo acabe. Mesmo que o mundo inteiro esteja em chamas, pois seu modo de vida criminoso habitual já não é viável. Afinal, sua vida ia definhando a cada fase do jogo. Todo o seu universo está em colapso. A sua vida habitual está agora indisponível. O seu pai, entre aspas, está matando as pessoas que ele chamava de família. Ele quer fazer o certo, mas não queria deixar sua lealdade de lado, mesmo sua chama estando quase acabando. Então ele tenta permanecer inabalável, que é o que fala na música. Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Pode ser interpretado como pensamentos de Arthur no capítulo final do jogo. A gangue se afastou tanto de seu objetivo original, Arthur não se lembra do que o guiou dessa maneira. Também poderia ser uma pequena dica para o Arthur sempre dizendo às pessoas que ele lembrava seus nomes,
Mas no final você pode ler em seu diário que em algum momento ele não tem certeza ou não se lembra mais. They often whisper, but no tongue can tell. Pinheiros é uma espécie de árvore no sul da América do Norte que são encontrados em quase todas as partes das florestas do jogo. As linhas dessa música estão brincando com a ideia da frase: se as árvores pudessem falar, o que elas diriam? Nesse caso, as árvores que cercavam a gangue teriam muitas histórias para compartilhar. Todas as atividades, localização, relacionamentos, planos e outras informações da gangue foram mantidas em segredo e apenas entre os membros. Afastado entre os pinheiros, quando o vento sopra através das árvores, cria um efeito de farfalhante nos ramos, muitas vezes descrito como árvores falando em referência ao mundo da poesia. Todos os membros que pertencem à gangue de Dutch passam a maior parte do tempo na floresta devido a serem criminosos. Durante todo o jogo, boa parte das missões são iniciadas no acampamento. Uma curiosidade: a razão pela qual eles acampam longe da civilização vem de 2 pontos principais. Eles acreditam, seguem e vivem a filosofia de Dutch de não se conformar com as sociedades, nem um novo modo de vida com a mudança do século e a urbanização e industrialização. Eles acreditam que deveriam ser capazes de viver uma vida satisfatória no Oeste através da ideologia da gangue de Vanderland. Dutch tem uma visão anarquista e parece querer um mundo eternamente retrógrado, um mundo que se opõe à tecnologia e controle governamental, e onde os homens lutam para sobreviver no estilo de vida que escolhem, desviado de quaisquer regras e regulamentos de um governo. Dutch e seus pares mostram um desgosto comum e desprezo por cidades urbanas de cultura como Blackwater ou cidades industrializadas como St. Denis. E o segundo ponto é que eles também são forçados a ficar longe da sociedade e na floresta para manter-se a salvo da lei, devido aos crimes que a gangue cometeu de roubos e assassinatos. O objetivo era viver a vida que eles quiserem, portanto se tornaram uma gangue de fora da lei lutando para sobreviver sobre a opressão da lei. Pode-se referir às escolhas ousadas feitas pela gangue em toda a história que trouxeram severas consequências sobre eles. Há também uma camada metafórica para isso. Aqueles que escolhem descer pela toca do coelho para encontrar a verdade não podem retornar ao que eles saibam como verdade. Refere-se à fala feita por Roshia sobre como não há como escapar da vida de fora da lei, mesmo se parar com a vida de pistoleiro. Todos os roubos e assassinatos não podem ser apagados e simplesmente voltar para o mundo civilizado. Você pode dizer que essas linhas também são sobre a moral de Dutch e como ele muda de uma filosofia de Robin Hood para um matador frio apenas por vingança. Arthur fala muito sobre isso no começo e você pode dizer que a moral de Dutch começou a ficar muito embaçada. Ele não conhecia as profundezas do poço. Uma maneira de dizer: saiba no que você está se metendo. Por causa da arrogância de Dutch, eles vão longe demais e por fim desmoronam como um resultado cruel. Esta é provavelmente uma pergunta dirigida ao Arthur. É para implicar que ele tomou várias decisões difíceis e experimentou coisas que o transformaram como pessoa. Talvez seja uma pergunta dirigida a ele se ele poderia ter feito algo diferente quando estava em Guarma. Por exemplo, ele viu Dutch matando a velha mulher a sangue frio, mas não fez nada além de dizer algo como: "Por que você fez isso?" Ele percebe o mau comportamento de Dutch no decorrer do game, mas ele nunca faz nada contra isso até o capítulo 6. Então talvez essa linha esteja perguntando se havia várias chances de fazer a diferença e qual caminho da encruzilhada ele escolheu ir. Arthur e a gangue Vanderland já estiveram altos,
tinham dinheiro e as coisas iam bem para eles. Mas no final do jogo, a gangue desmoronou. Membros foram mortos, outros surgiram, outros traíram. Ao mesmo tempo, Arthur está morrendo de doença, que é a metáfora de sentir as costas contra a parede. Tudo o que poderia dar errado, deu errado. Suas costas contra a parede significa que ele não pode seguir mais longe nos seus objetivos. Aquele é o final para ele. Provavelmente referindo-se à morte de Arthur, enquanto o sol nascia pelo horizonte, começando um novo dia. Ele se entrega à morte. Esta linha é mais sobre como Arthur recebeu avisos sobre a vida que ele levava pelas pessoas que ama. E ainda assim, ele está cego pelas ideologias pregadas por Dutch. Pode estar se referindo também aos pensamentos de Arthur sobre ter que abandonar a gangue. Arthur é muitas vezes chamado de filho por Dutch, tornando-se assim um filho desobediente se ele agir contrário ao que o Dutch fala. Ele também perderia sua casa e assim se tornaria um andarilho. Perceba que tem total relação com a letra. O simbolismo para as autoridades caçarem a gangue durante o jogo, eles eram caçadores matando pessoas e roubando-as. Mas agora eles se acham caçados pela lei. Também pode ser um simbolismo da morte de Arthur. Há um final que Arthur tem baixa honra, onde ele toma um tiro na cabeça por Micah. Talvez essa frase se refira a Arthur como o caçador, por causa de sua má honra. Você também pode refletir na cena em que a música aparece pela primeira vez, quando Arthur volta para Shad Belly. Você não pode saber se ele já pode ser caçado por Pinkerton. Chegando a Shad Belly, não demorou muito para a lei chegar e o caçador ser o alvo pelas armas fumegantes da lei, que já caçaram o resto da gangue. É por isso que as armas já estão saindo fumaça, que é o ato de atirar e depois sair a fumaça do revólver. Outra coisa curiosa que tem relação com o jogo é que quando o Arthur é morto pelo Micah, aparece o lobo num cenário obscuro com trovões. E quando o Arthur morre lutando, ele aparece o cervo com um cenário dourado. Então, teoricamente, um simboliza o mal, que a forma que o Arthur agiu durante o jogo foi ruim, que é representado pelo lobo, né? A desonra que ele fez. E o outro lado é o cervo no ambiente dourado, que é justamente a honra elevada, o brio elevado. Ele conquistou, ele lutou e se manteve correto nos seus princípios para morrer como um homem digno. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis terminar o game para depois fazer esse vídeo. Se você tiver novas sugestões de música para eu analisar, é só comentar aqui embaixo. Toda semana tem vídeo novo, então já se inscreve e clica no sininho para não perder as novidades. E se você quiser que sua música seja analisada primeiro que todo mundo, é só clicar nesse botãozinho laranja aqui, que vai te levar para a campanha do Apoia-se. Lá você vai descobrir como ajudar o canal e ganhar prêmios exclusivos, como escolher a música que eu devo analisar na próxima semana.